Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Sintam-se acolhidos e hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por ser pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhe acima, poderia rebaixá-los e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem quando pronunciaram seu julgamento, tendo-lo por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima da sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não pode se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão risos de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que diga, lhes será preciso entrar, como os outros, neste mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão o seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder, aquele que submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Para o esclarecimento da leitura, contamos com a presença dos nossos amigos e facilitadores, Shirley Milagre e Eurípides Farley. Sejam muito bem-vindos e um excelente estudo a todos. Então, sejam bem-vindos, todos os amigos internautas presentes nesse estudo de hoje. É uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez, para estudarmos juntos o Evangelho do nosso Mestre Jesus
E aqui o capítulo 7, né? Iniciando aí pelas bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. Tudo bem, Eurípides? Tudo bem, Shirley, mais uma vez. É um prazer estar com você aqui. Sim, novamente. Sempre. Né? Isso mesmo. Então, nós vamos iniciar o comentário para que depois o nosso grande companheiro aqui complemente para a gente. É interessante quando a gente vê esse capítulo e Jesus faz referência especialmente aos pobres de espírito. E muitas criaturas no mundo de hoje acreditam que a religião ela existe por causa dos ignorantes, né? Em que, à medida que a criatura se ilustra de conhecimento científico, ela se distancia da religião, né? Então, é como se a religião, ela na verdade, ela entra e faz parte do ser humano, quanto maior for a ignorância com relação às coisas da ciência. Bom, e o Espiritismo, ele vem mostrar exatamente o contrário disso. Porque a criatura que se aproxima da ciência e consegue perceber a grandeza dos fenômenos químicos, biológicos, físicos e como que esses fenômenos obedecem a uma sistemática de organização que parece ter vindo de uma inteligência que organiza todos os fenômenos. Então, a criatura que consegue se aprofundar melhor nos fenômenos da ciência, ela consegue ganhar clareza da dimensão que é toda a existência material, os fenômenos materiais, o universo no seu macrocosmo e no seu microcosmo. Entretanto, nós nos utilizamos da ciência para alimentar os nossos vícios morais. E é esse o grande problema. Ao invés de nós nos trabalharmos a nossa humildade, nos aprofundando na ciência, munidos desta humildade, nós muitas vezes nos utilizamos da ciência para alimentar o nosso orgulho, e o nosso orgulho vai gerar vários outros vícios morais. Então, o orgulho, ele, quando nos torna um indivíduo apaixonado por si mesmo, pelas suas coisas, pelo que faz, nos coloca como um indivíduo narcisista, então fazendo crescer em nós a vaidade. Esse mesmo orgulho, quando ele nos faz nos sentir melhor do que os outros, esse sentimento de orgulho se torna uma soberba, né? E quando esse orgulho ele gera intolerância para com as diferenças, porque muitas vezes nós, nesse orgulho que alimentamos, nós nos sentimos donos da verdade. Como donos da verdade, não toleramos aqueles que pensam diferente da gente, né? E esse orgulho associado à intolerância vai gerar a ira, né? A agressividade, né? Dentro de nós. Esse mesmo orgulho, acompanhado de braços dados com a insensibilidade, vai gerar a indiferença à dor do nosso semelhante, né? E este mesmo orgulho fecha a nossa mente. Ele fecha a nossa mente. Por quê? Porque quando nós utilizamos a ciência, o conhecimento científico em todos os seus aspectos para alimentar o nosso orgulho, o que acontece é que nós não aceitamos nada que fuja aquilo que nós conhecemos. Então, o orgulho coloca fronteiras intransponíveis ao nosso conhecimento. Ele nos limita
Ao invés de nos tornar verdadeiros provedores, agentes criadores, nós nos tornamos, através da soberba, da vaidade, da indiferença, do orgulho, nós nos tornamos limitados dentro daquele conhecimento ínfimo que nós conseguimos conquistar até aquele momento. E Jesus vem dizer que nós temos que romper com o orgulho, né? E quando nós rompemos com o orgulho, nós abrimos a nossa mente, porque dentro da humildade, a mente que é humilde, ela reconhece que tem limitações e percebe a quantidade de coisa que lhe escapa ao entendimento, que precisa de ser estudado, entendido, conhecido. Então, a mente científica, que tem bases na humildade, ela é inquiridora, ela é curiosa, ela quer entender, ela quer saber o porquê. Então, ela expande o seu conhecimento, ela expande e atravessa a fronteira do conhecimento que foi adquirido. Então, quando nós nos tornamos humildes, né, o que nós fazemos, Eurípides, é sermos capazes de varar a fronteira do conhecimento. Porque dentro da humildade nós somos capazes de ouvir, ver, sentir, analisar e então descobrir muitas coisas que nós não conseguimos perceber enquanto nós estávamos fechados dentro da nossa capa do orgulho, né? O que você acha? Concordo plenamente com você, Shirley. Mais uma vez, boa noite a todos os amigos internautas. Uma alegria sempre podermos aqui nesses momentos refletir e estudar um pouco. Você tem toda a razão, concordo com o que você colocou. É isso mesmo que Jesus nos convida a refletir, porque enquanto nós, com o nosso orgulho aqui, a gente se fecha naquilo, achando que nós temos todo o conhecimento daquilo. E aí eu trago aqui como uma explicação bem simples para nós pensarmos, uma fala de Sócrates. Quanto mais eu penso que sei, eu nada sei. Então nós não sabemos nada. Aquela passagem pequena assim no cotidiano, nesse sabe nada inocente. Né? Então, na verdade, para a gente entender, conforme a Shirley está colocando, pobres de espírito, interpretadas assim por muitos como sendo pessoas sem inteligência. Dentro do contexto das leis divinas, ensinadas e vivenciadas por Jesus, só podem significar os humildes. Então, pobres de espírito são os humildes, conforme Jesus coloca, aqueles que, conforme a Shirley aqui colocou, conseguem se abrir para o novo, conseguem se abrir para enxergar que de fato não estão com a razão, não sabem de tudo e se abrem para novos conhecimentos, novas oportunidades, novos conceitos acerca da vida, ou seja, se abre para caminhar diferente do que vinha fazendo. Então, os que buscam demonstrar o que sabem não procuram exaltar-se ou exibir o que sabe, considerando sinceramente que muito tem ainda que aprender. Isso é ser pobre de espírito. Conforme Sócrates traz, quanto mais penso que sei, eu nada sei. É por isso que a humildade, conforme a Sheila aqui trouxe muito bem, é para nós este ingresso ao reino dos céus, essa passagem que nos vai dar total segurança para caminhar melhor, para seguir melhor. Então, pobres de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes, que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm. A modéstia é seu distintivo, ou seja, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do quanto não sabem. Por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para alcançarmos esse reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é esse propulsor de todas as grandes ações em todas as esferas de atuação de todos nós. Então, essa humildade, vamos dizer assim, conforme Kardec coloca aqui, a educação é a chave, né? A humildade é a chave da nossa porta de acesso
a esse mundo feliz, ou seja, o céu, que é um estado de consciência. Nós já podemos vivenciando a partir de agora estados positivos, vivendo o bem, fazendo o bem, transformando-nos em pessoas melhores, para assim, com essa humildade, já desenvolvendo esse ser espiritual que somos todos, nesse espírito de simplicidade, de humildade, conforme outros ensinamentos Jesus nos traz, nos referindo à criança como uma passagem do Evangelho de pureza, de simplicidade. Então, ser puro de coração é se abrir nessa humildade, entender que não adianta querer se elevar, achar que é maior que ninguém ou que sabe mais do que ninguém. E, na verdade, quem se encontra hoje no poder, no comando ou nas direções de qualquer agremiação, empresa, qualquer setor que se encontre numa função que esteja acima do outro, e não está ali para pisar em ninguém, não está ali para sobressair em cima de ninguém, e muito mais para ajudar o outro, para fazer com que o outro também caminhe, cresça e auxilie. Isso é o governo, isso é qualquer situação que nós temos que pensar nesse sentido. Não é se colocar lá achando que vai ser melhor do que ninguém. Chegou lá porque é melhor do que ninguém. É muito pelo contrário. Isso é um processo de orgulho e, conforme Jesus colocou, aquele que se exaltar, ou seja, aquele que colocar o orgulho acima de tudo, vai ter uma queda muito brusca, vai se sentir, né, Sheila? Inclusive, é importante, né? Da mesma forma que a gente lembra que o orgulho, ele é como se fosse uma árvore com várias raízes, né? De vícios morais que ele origina, como nós citamos. A humildade, como bem disse Eurípides, também é uma virtude, como uma árvore grande que origina várias outras virtudes, né? Se nós formos analisar, quando nós temos a criatura humilde e que ela é capaz de tolerar as diferenças, nós temos aqui a paciência, né? A origem da paciência. Se quando nós temos a humildade associada à sensibilidade à dor do outro, nasce aí a empatia, não é? O altruísmo, onde você coloca no lugar, você é capaz de se colocar no lugar do outro para entender a dor pela qual ele passa, não é? Quando você tem essa humildade associada a esse altruísmo, nasce daí a nossa solidariedade. Porque na medida em que eu sou capaz, eu sou sensível à dor do outro e sou capaz de entendê-la, vem nascendo de mim o desejo de ajudá-lo, que é a solidariedade, né? Então, na verdade, quando Jesus fala que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é porque realmente a humildade, como você bem diz, é a grande chave mestra, é a grande ferramenta que nós precisamos conquistar, porque através dela várias outras habilidades morais, intelectuais vão se originar, né? Eu costumo dizer assim, do ponto de vista científico, né? Quando você vê um fenômeno diferente que você nunca presenciou, algo inusitado que você nunca viu, muitas vezes a primeira reação da mente orgulhosa, que não consegue explicar o fenômeno pelo conhecimento atual que a mente conquistou, é dizer: isto é uma farsa ou isto não existe, né? A mente humilde do cientista conhecedor, inquiridor, diante de um fenômeno que nunca presenciou ou que foge a todo o conhecimento adquirido até então, ele se pergunta: como é que esse fenômeno pôde acontecer? Tem alguma coisa por trás que nós ainda não conhecemos? Vamos procurar então, e é daí que nasce a ciência, não é? A ciência nasce das perguntas, né? Então,
O sábio científico orgulhoso, ele colabora pouco. O sábio científico humilde, ele conquista a ciência. Ele produz, porque ele é o inquiridor, é o que vai atrás para explicar o fenômeno que as leis naturais, até conhecidas até aquele momento, não tinham explicado. É ele que vai criar as teorias, é ele que vai provocar os fenômenos, a repetição do fenômeno, para conferir se a teoria está correta, né? Que é o método experimental. Então, quando Jesus diz pobres de espírito, ele não diz ignorantes. Ele diz aquela mente que é aberta ao ensinamento, ao conhecimento e que é capaz de perceber a sua própria limitação, né? É o mesmo que eu costumo dizer, aquele que não acredita em existência de vidas fora da Terra, né? Ora, como que o ser humano pode ser tão prepotente e arrogante de achar que existe um universo inteiro e limitado, com várias constelações, com vários sistemas solares, que já está demonstrado, ninguém inventou, está demonstrado pela ciência, por fotografias, né? Por tudo que a ciência conquistou até hoje, e nós pensarmos assim, só tem vida aqui, né? Só existe vida no planeta Terra. Inclusive, se alguém disser, não, até o momento não existe vida fora da Terra igual a nossa, tudo bem, até o momento não se encontrou vida semelhante à nossa fora da Terra, mas e outros tipos de vida que nós não conhecemos, né? Então, a mente humana, ela precisa estar aberta para receber não só os ensinamentos da ciência, mas também os ensinamentos morais, que vão nos tornar criaturas mais próximas de Deus. Como disse a leitura, o orgulho, né, tem uma frase que fala aqui, que o orgulho muitas vezes nos distancia da presença de Deus, porque nós, dentro do orgulho, nós duvidamos da existência, da providência divina. Nós não acreditamos que possa existir no universo uma inteligência tão poderosa que seja capaz de organizar o universo como ele o é, não é? Como isso está fora do nosso alcance, né? Organizar todo o universo como ele o é, nós acreditamos que não existe ninguém que seja capaz disso, né? E isso em dimensões menores. Às vezes nós, dentro do nosso trabalho profissional, do nosso trabalho na casa espírita, do nosso trabalho dentro da nossa família, de acolhimento da nossa família, nós às vezes nos comportamos assim, movidos pelo orgulho. Nós entendemos que não existe ninguém na família capaz de nos substituir naquilo que fazemos, ninguém no nosso trabalho que seja capaz de nos substituir naquilo que nós fazemos, né? Ninguém dentro da casa espírita que seja capaz de substituir aquilo que nós fazemos. E eu costumo dizer para minha mãe, que já é médium há mais de 30 anos, mamãe, no seu trabalho, você já preparou alguém para dar prosseguimento? Porque vai chegar uma hora que você vai parar, tem que ter alguém, não é? E assim tem que ser a nossa vida, né? Nós temos que ter essa humildade para transferir recursos para aquele que vem depois da gente, para que prossiga todo aquele trabalho iniciado, né? Sem essa humildade, o que pode acontecer? O trabalho pode ser interrompido pelo nosso orgulho de não preparar outros que venham colaborar com aquele trabalho que desenvolvemos, porque nós insistimos dentro do nosso orgulho em sermos únicos, não é, Eurípides?
que acontece muito? Com certeza, uma das grandes chagas nossas, né? De querer achar que e não se preparar, não se ajustar. Bom, conforme nós estamos aqui conversando, a Shirley colocou muito bem, e dentro desse processo da gente desenvolver em nós as qualidades necessárias, conforme você deu o exemplo da árvore do orgulho, o orgulho com tantas raízes que nos vão levando para caminhos que nos prendem ao material, que nos afastam do espiritual, né? Que nos afasta de Deus. E a virtude da humildade conquistada é, de fato, a gente ir adquirindo com a humildade a simplicidade no falar, a simplicidade no ouvir, ou seja, não fazer ostentação de saber nem de santidade, a humildade tolerante em sua singeleza, capacidade de buscar entender o próximo, de ouvir o próximo, de aceitá-lo como ele é, saber que ele também está sujeito a equívocos, como nós também estamos sujeitos a equívocos, e não colocar o outro, querendo que o outro seja perfeito, se nós ainda não somos. Isso também é um processo de humildade, dentro do que a Shirley colocou, essa árvore que enraiza e vai abrindo outros horizontes para nós, outras oportunidades, outras questões que nós vamos aprendendo e aperfeiçoando. Então, conforme coloca para todos nós entender, o orgulho vai nos trazer dores, sofrimentos, desilusões, fracassos, fazer para que a gente reveja conceitos, né, Shirley? Reveja situações. Então, nós precisamos lembrar e erguer os olhos para o mais alto que está acima de nós, conforme Jesus colocou. Amai a Deus sobre todas as coisas. Está acima de tudo. E ao próximo como a nós mesmos. Como queremos ser amado, como queremos ser respeitado, como queremos ser tratado. Se você quer que o outro faça para você coisas, você também tem que fazer para ele. É dando que se recebe. É fazendo o mesmo para a gente conquistar isso. Então não adianta aqui a gente querer se vangloriar, querer achar que somos maiorais. Isso vai simplesmente nos trazer desequilíbrios depois, situações que nós vamos ter que rever e trabalhar. Então, portanto, buscar esse entendimento, essa concretização que a humildade nos traz, vibrar nessa harmonia, nessa simplicidade, para assim nós irmos conquistando esse reino dos céus que está dentro de nós mesmos, né? Então o reino dos céus, ele está dentro de nós. O que é isso? Conquistar esses valores que estão adormecidos dentro de nós. E esses valores e prazeres devem ser buscados e desenvolvidos dentro de cada um, porque somos espírito encarnado, imortal que somos, criado por Deus, perfectível, para desenvolver todo esse potencial dentro das leis divinas, dentro das leis naturais, fugindo desse orgulho que nos prendem, que nos dominam às vezes. Então ninguém consegue adentrar este reino dos céus sem que tenha desenvolvido essas qualificações necessárias dentro de si mesmo. E quais são essas qualificações? O despertar para essas virtudes, para essa humildade que vai trazendo outras coisas e vai abrindo nossos olhos, nossa mente. E aí Jesus coloca: quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. É isso, a gente se abrir, a gente buscar compreender, aceitar, ter a humildade e a compreensão necessária de entender que Deus está acima de tudo, que precisamos nos amarmos uns aos outros. Kardec comenta que, sendo Deus justiça perfeita, não pode oferecer o reino dos céus aos que ainda se envolvem no orgulho, porque a pessoa ainda não despertou para isso. É o mesmo aqui, conforme passa a passagem do Evangelho, a mãe que chega querendo que os dois filhos já sentam ao lado de Jesus. Isso é uma prepotência da nossa parte, às vezes a gente querer as coisas sem ter alcançado o merecimento ou ter desenvolvido as qualidades necessárias, conforme aqui coloca as qualificações para nós adentrarmos, para nós merecermos, né? Então buscar essa compreensão necessária do que é ser humilde, ser espírito puro, conforme Kardec aqui traz, simplicidade de espírito, né, Shirley? Inclusive,
tem algumas perguntas aqui interessantes sobre o assunto que a gente vai tentar responder para vocês. Por exemplo, primeira pergunta aqui, ó. A gente deve ser pobre de espírito é aceitar sem questionar? Isso não seria uma submissão infrutífera? A pergunta é ótima, né? Porque está correto isso aqui, né? O pobre de espírito não significa que você não vai ter uma visão própria da situação, das coisas, da vida, né? Dos processos, né? Ser pobre de espírito não quer dizer que você vai ser incapaz de se posicionar, de dar uma opinião quando for solicitado, né? De muitas vezes fazer uma intervenção quando for preciso, né? Mas o que é o mais importante nessa história? Quando nós fazemos uma intervenção, quando nós damos uma opinião, quando nós nos posicionamos sobre determinada coisa, qual é o sentimento que nos move? O sentimento que nos move é produzir um bem maior para todos? Ou o sentimento que nos move é nos projetarmos como aquela criatura dona da razão, né? Então, o sentimento que nos mobiliza para nos posicionarmos, para nós darmos uma opinião firme, para nós colaborarmos de alguma maneira, nos posicionando em determinadas situações que nós somos solicitados, nós devemos fazê-lo com base no bem maior coletivo. O mais importante é que o objetivo que nos mova seja o bem de todos e não só o nosso bem, a nossa projeção pessoal, né? Jogar luzes e confetes sobre nós mesmos, impor a nossa opinião, não é? Então, isso é que nós temos que ter cuidado. Nós podemos muito bem sermos pobres de espírito, e o pobre de espírito, ele pode se posicionar, colaborar, intervir, sempre que for necessário por um bem maior. Tá certo? Uma outra pergunta interessante aqui é: o ateísmo tem bases no orgulho ou na ignorância? Né? Porque muitas vezes aquela criatura que ainda tem um orgulho muito intenso dentro de si mesmo, não teve a mesma oportunidade de esclarecimento para o combate desse orgulho que nós muitas vezes temos, né? Então, a gente, quando tem, por exemplo, o esclarecimento da doutrina espírita, nós temos muita luz jogada sobre a nossa intimidade e nós enxergamos mais as nossas dificuldades. E aquela criatura que não tem a oportunidade do esclarecimento doutrinário, muitas vezes as suas dificuldades estão camufladas, ela não consegue perceber, ela não conseguiu ter essa visualização clara que nós temos à luz do Evangelho, né? Então, essa criatura, muitas vezes, ela pode estar movida pelo seu orgulho sem nem ter consciência disso. E, muitas vezes, duvidar da existência de Deus com base nessa ignorância, né? Agora, existe aquela criatura que tem muito conhecimento, né? Mas que ela tem dificuldade de aceitar uma inteligência que lhe seja superior, né? Então, eu costumo dizer que pode ser uma coisa, pode ser o orgulho falando alto, ou pode ser por simples ignorância, né? Onde o orgulho domina, mas domina por ignorância, né? Não por sapiência, por sabedoria, né? E nós temos no mundo espiritual várias criaturas que já têm consciência que são seres imortais,
que já têm consciência das reencarnações, que sabem, inclusive, como funcionam, mas que não querem se submeter às leis divinas, não é? Eles querem ter o controle. E muitas vezes criam reinos, entre aspas, né, próprios, onde as leis são feitas por essas criaturas. E tentam submeter os mais frágeis à sua legislação, né? No mundo espiritual existe isso, né? Assim como existe no mundo material. Nós somos um espelho do que existe lá, né? Essas criaturas, elas vão de encontro à existência de Deus, não o reconhecem como Pai, mas têm consciência, né, que existe uma força superior em tudo, só que não aceitam. Não é isso, Eurípides? Muito bem, Shirley. E muitas das vezes, Shirley, as pessoas indagam a questão assim, que quando se fala nessa questão de pobres de espírito, vai analisar no contexto material um rico e um pobre, né? E aí achar que o pobre vai ganhar o céu e o rico não, né? Nesse sentido. Então, o que é essa questão de pobres de espírito? Nós estamos falando aqui desse processo, desse entendimento, da despertar para essa humildade. Porque há muitos pobres de bens terrenos, ou seja, de bens materiais, que se julgam dignos do reino dos céus, mas que, no entanto, têm a alma endurecida e orgulhosa. Isso é ser humilde? Ser simples, ser pobre materialmente falando é uma coisa. Agora, ter a humildade desenvolvida em si, reconhecer essas questões é outra, né? Então, há muitos que acham isso, repudiam a Jesus e se fecham nos redutos de uma fé que obscurece seus entendimentos e afasta dessa verdade, conforme a Shirley que colocou. Não é a ignorância nem tampouco a miséria que garantem aos seres a felicidade prometida por Jesus. Não é ser ignorante, não é miséria, nada disso. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, né? São embasados na caridade, no amor incondicional. Precisamos adquirir conhecimentos que nos permitam alargar o plano da vida, é o que a Shirley está falando aqui. Buscar, conforme Kardec nos traz, a fé inabalável só é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né, Shirley? Então, se indagar, questionar, buscar conhecer, né? Então, precisamos entender isso. Pobres de espírito são os simples e nobres, não os orgulhosos, os velhacos. São aqueles que observam e vivem as leis de Deus, estudam com humildade. Pobres de espírito são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si mesmos. Reconhecem o quanto ainda não sabem, imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. Né? Isso é buscar essa humildade. Muitos são os que confundem humildade com servilismo. Ser humilde não significa aceitar desmandos e compactuar com equívocos. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando vencê-las sem alardes, sem fantasias. É buscar incansavelmente a verdade e o progresso pessoal, nas trilhas desses exemplos nobres e dignos que Jesus nos deu. Então, ser pobre de espírito é, de fato, ter a humildade, reconhecer-se pequeno no sentido da palavra, mas grande no conhecimento, na abrangência do entendimento, de buscar saber que Deus está acima de tudo e que precisamos amar-nos uns aos outros para cultivar as virtudes e desenvolver o bem em nós. Assim, é interessante que a miséria, a condição de pobreza, vamos colocar assim, né? Na verdade, é uma prova muito dura para o espírito. Mas se você pensar isso do ponto de vista material, mas se você pensa do ponto de vista espiritual, é uma valiosíssima oportunidade para ele trabalhar mais a sua humildade e vencer o seu orgulho, né? Ao contrário, né? A riqueza,
não é uma prova, vamos dizer assim, é uma benesse, né, que o Espírito recebe aqui, vamos dizer, ele alivia, né, os sofrimentos materiais, porque ele tem recursos, né? Por outro lado, do ponto de vista espiritual, é uma prova perigosíssima, né? E muito difícil de ser cumprida. E, na verdade, muito aguça o orgulho do que a humildade, né? Então, a possibilidade de você passar na terra, tendo muitos recursos, sendo portador de muitos recursos, perder a chance de se tornar mais humilde, né? A possibilidade de você perder essa chance é muito maior quando você está rico de bens materiais, né? Então, na verdade, querendo ou não, a miséria é uma grande oportunidade de você trabalhar esse lado que precisa ser trabalhado. E a riqueza é uma grande prova, né? Então, se um é uma grande oportunidade para o espírito, o outro é uma grande prova, porque ele vai ter que lutar contra o orgulho o tempo todo. E na miséria, ele vai ter que alimentar o tempo todo a sua humildade, né? Então, é preciso que a gente tenha esse olhar diferente para próprios de espírito, segundo Jesus, que a nossa grande ferramenta para o progresso é a humildade. E como o tempo nosso já está terminando, né? Da minha parte aqui, eu queria agradecer a atenção de vocês, antes de passar a palavra para o Eurípides, e desejar a todos, né, mais um dia de muita paz, de muita tranquilidade, e que nós possamos vencer o nosso orgulho, né, e expandir mais a nossa humildade. Muito obrigada. Obrigado, Shirley. Bom, só para finalizar, igual a Shirley colocou, comparando aí a riqueza com a pobreza material, né, para a gente brincar um pouquinho, né, Shirley? Podemos falar assim, por exemplo, o rico, se ele tem muito dinheiro, ele vai lá e compra o que ele quiser, né, Shirley? Exemplo, se eu não tenho a condição financeira, eu quero comer um doce, eu não tenho condições, eu vou me precaver. Mas se o outro tem, ele vai lá e compra quantos ele quiser. Isso peca pelo excesso, e aí se complica nessas questões, né? Por isso é uma prova saber que, ao invés de ir lá e comprar tudo, compartilhar com quem precisa. E aí estaria fazendo um bom trabalho, né, Chico? Mais ou menos nesse sentido. No mais, buscar essa compreensão que o Evangelho nos traz, que Jesus nos traz acerca de desenvolver em nós essa virtude que está aqui dentro de cada um, precisa ser colocada em prática, através das ações, através de comportamentos novos, de atitudes novas. Basta querer, basta ter vontade, conforme Emmanuel coloca, a vontade é essa mola propulsora que vai fazer-nos caminhar melhor. E aí Jesus coloca que a fé pode mudar esse panorama, todos nós, através dessas mudanças de comportamentos, né? Ter fé, confiança em Deus acima de tudo. Então que Jesus abençoe a todos. Até uma nova oportunidade. Busque estar sempre estudando conosco aqui. Um abraço a todos.